Seja bem-vindo a você, eu sou a Juliara e no vídeo de hoje eu trago mais um episódio do Diário de One Piece e dessa vez é o tão esperado Water 7. Sim, finalmente terminei de assistir Water 7. Eu já terminei já tem um tempinho, já tô em Thriller Bark e hoje eu venho falar um pouquinho sobre o Water 7 que assim, olha, foi um negócio, hein? Eu vou contar um negócio, eu não esperava que eu ia curtir tanto o arco. O pessoal já tinha falado algumas outras vezes que era de fato um arco extremamente bom de One Piece e eu tenho que concordar que até agora é o melhor arco e eu vim falar um pouquinho aqui sobre o que eu achei e tudo mais. Bom, vamos começar pelo arco não, né? A saga de Water 7. Eu quero começar pelo arco do Foxy. E aí eu já venho o quê? Na pedrada falando que o arco do Foxy é chato. De início, você até dá uma... legal, jogos e tudo mais, mas depois cansa. O arco do Foxy é chato, E aí a gente passa, a gente tem o arco lá do garoto flautista que rouba as memórias, eu achei um arco legal. E aí finalmente a gente chega onde interessa, tá? Que é o arco de Enies Lobby. Mano, é aqui que começa aquela saga toda da treta do Usopp com o Luffy por conta do Merry e tudo mais, né? Vamos lá. Eu acho que o ponto principal é justamente essa relação do Luffy com o Usopp, essa briga que eles têm. O que acontece? Por algum motivo eu troquei o Water 7 por Enies Lobby, então releva, tá? Eles acabam chegando em Enies Lobby, eles levam o Merry, eles chamam os especialistas dali da ilha pra poder mexer, pra poder diagnosticar o Merry, pra saber se tem como remendar ele e tudo mais, consertar o navio. E eles chegam à conclusão que não tem como salvar o Merry por conta da peça principal do navio não ter mais salvação. Porque, tipo assim, navegou, se der ruim, já era todo mundo. Morre todo mundo no meio do mar. E aí a gente tem aquela fatídica cena em que o Luffy fala pro Usopp que eles vão precisar abandonar o Merry. E houve uma certa discussão em live a respeito disso. Então, eu vou deixar aqui a minha opinião do dia, porque eu acho que é bem importante eu botar essa inserção aqui. Eu gravei no mesmo dia essa inserção que eu vou colocar aqui agora sobre essa primeira parte da briga do Luffy e do Usopp. Sobre esse negócio do navio. Assim, a gente sabe que o navio o Merry, né, é extremamente importante para a tripulação inteira, né? Porque ele foi o navio que eles ganharam lá no início. Eles ganharam de uma amiga importantíssima do Usopp. Foi quando o Usopp entrou pra tripulação. Então, eles passaram por muita coisa com o Going Merry. Só que a gente tem que levar em consideração também que, assim, o Luffy tá tão triste quanto todo mundo. Ele é o capitão, ele se sente responsável pelo navio tanto quanto todo mundo, tanto quanto o próprio Usopp. Então não necessariamente foi uma decisão fácil pra ele, obviamente, né? O Usopp virar e falar que foi uma decisão fácil e tudo mais, mostra que o Usopp não tem tanto carinho pelo Going Merry como ele fala que tem. Porque assim, a partir do momento que especialistas falam que o navio não tem como ser recuperado, você tem que entender. Porque no caso ali, se a gente for levar em consideração que o Going Merry é uma pessoa, vamos botar assim, a gente pode colocar que ele é uma pessoa, sei lá, num estado terminal. Você vai ficar forçando essa pessoa a fazer as coisas até ela morrer? Assim, tipo, foda-se. Vou forçar você a fazer o que eu quero. Vamos aproveitar. E aí vai chegar numa hora que a pessoa não vai aguentar. Sei lá, a pessoa tá com a perna quebrada. Ela vai, tipo, sair correndo? Claro que não. Não tem como ela fazer isso. Ela tem que se recuperar. Só que tem horas que não tem como recuperar aquilo ali. Então, assim, de início, o Luffy, eu senti que o Luffy tava até se segurando bastante, tá? Ele tentou meio que trazer a notícia de uma forma relativamente leve pra não pesar tanto pro Usopp. Só que o Usopp já tava tão frustrado com toda a treta de ter perdido dinheiro, de ter sido sequestrado, de ter tomado tanta porrada, de não ter conseguido recuperar o dinheiro, que eu acho que acumulou tudo aquilo ali e aí juntou e culminou naquele estouro que ele teve com o Luffy, sabe? Então, assim, eu acho que pro lado do Usopp, por ele ter ficado tão irritado com tudo o que aconteceu, eu acho que, na verdade,
foi um misto de coisas. Não foi só ele ter ficado puto pelo Luffy ter decidido deixar o Gon e Mary pra trás. Eu acho que foi um acúmulo de tudo o que aconteceu naquele dia ali, entendeu? Do tanto de vezes que o dinheiro sumiu e por ele ter sido sequestrado pra poderem roubarem o dinheiro dele. Então eu acredito que tenha sido por isso também essa avalanche aí. E obviamente o Usopp, ele, junto com a Nami, não é um personagem que come uma fruta daquelas, né? A gente sabe que a galera ele tem as frutas e tudo mais, nem a Nami tem. Então é normal ele se sentir meio que inútil perante a todo mundo. Porque assim, a Nami, querendo ou não, ela é uma navegadora, ela tem uma skill muito foda. A dele, ele é um inventor. Só que ele não se sente tão importante que talvez pra ele as invenções dele não sejam tão importantes assim. De fato, o Usopp é um personagem um pouco mais medroso e tudo mais, mas as invenções dele são incríveis e já ajudou o bando inúmeras vezes. Então eu entendo que ele se sente inferior por conta disso, porque ele não tem essa força do mesmo jeito que a galera tem, sabe? Então assim, é complicado você escolher um lado nessa história toda, porque de fato o Luffy tava tentando passar a notícia de um jeito menos pior, e o Usopp já tava com aquele acúmulo de emoções dele, então ele acabou estourando. Foi um pouco pesado do Luffy ter mandado ele embora? Foi. Então, assim, deu aquela mexida a mais no Usopp. Mas, cara, os dois estavam de cabeça quente ali, os dois estavam putos. O Luffy tava de cabeça quente porque ele não queria largar o Merry, ele tava, tipo, tentando se conformar com deixar o Merry pra trás, sabe? E eu acredito que o porque o Luffy, a personalidade dele não é, tipo, tão estourada, assim. E o Usopp tem todas essas memórias aí. Eu acho que o que pesa até mais pro Usopp aqui é o fato do navio ter sido dado de presente por uma amiga dele, ter vindo da terra dele, sabe? Então tem esse peso a mais e tem sido o primeiro navio deles, o primeiro navio que ele entrou como pirata e que ele se sentia um capitão. Então tem esse peso a mais. Então não tem lado pra ficar na história. Tem esses pontos a se ponderar a respeito de quem pesou mais a mão ou não. Então, não fico do lado de ninguém, porque eu não acho que tem lado nisso daqui, porque todo mundo ficou triste com o Merry, e é isso. E, pois bem, eu não mudei essa ideia, essa opinião que eu tive nesse dia, ela não foi modificada, ela não foi mudada. O pessoal fala, mas aí depois você vai mudar de ideia, você vai ver que o Usopp tinha... Na verdade, a minha ideia não mudou, tá? Desse dia que eu botei essa inserção aqui em diante, minha ideia não mudou. Eu continuei achando que o Usopp fez muita tempestade e, inclusive, foi um arco que me fez pegar ranço do Usopp. Eu sei que tem muita gente que ama o Usopp, que o Usopp é incrível, gosta de Usopp e os caramba. Só que eu tenho que confessar que Enies Lobby foi um arco que me fez ficar com ranço do Usopp. Foi um arco que me fez, tipo, não aguentar mais ele, não aguentar os argumentos dele. E até mesmo pensar que ele é um tanto egoísta. Eu sei do background do Merry. Eu sei que foi a melhor amiga de infância do Usopp que deu. Porque senão eu não estaria assistindo, eu não estaria até aqui agora, né? Falando a respeito disso, porque eu tô assistindo. Então eu sei o que aconteceu. Eu sei quem foi que deu. Eu sei do carinho que eles têm pelo navio. Só que... E tem o lance também que o pessoal tava falando, porque o Usopp se sente inferior a todo mundo e tudo mais. Só que tem que levar em consideração que o Usopp ele é extremamente importante pro bando. Muita coisa ali o bando não teria se não fosse ele. Então eu acho que aí é coisa dele, sabe? Ele que tinha que parar e prestar atenção. Puta, eu sou importante, sabe? E a tripulação já deixou isso claro diversas vezes pra ele. Então, enfim, a minha opinião polêmica em relação à treta de Luffy e Usopp é que, pra mim, o Luffy tinha razão, o Usopp foi cuzão. Ó, até rimou. Então, assim, eu sei que vai ter gente que vai querer me crucificar por conta disso. Paciência. Eu mantive essa minha ideia, eu mantive essa minha opinião. E Enies Lobby também foi onde apareceu o próximo Mugiwara, né? O novo tripulante do Chapéu de Palha, que foi o Frank, que de início foi feito um certo mistério em volta dele, mas depois foi mostrando
E tenho que confessar que o Frank foi um personagem que eu gostei muito logo de início, sabe? Assim que ele apareceu, eu gostei da personalidade dele, por mais que de início ele não era um personagem lá muito legal com os Mugiwaras e coisas do tipo, mas foi um personagem que eu gostei desde o início, assim, o pessoal na live viu isso, e eu gostei demais. E o jeito que o Frank foi se aproximando dos tripulantes do Chapéu de Palha até o fim ali da saga de Water 7 foi uma parada, tipo, muito incrível, assim. Eu gostei muito de como que foi construída essa relação do Frankiota, do Frank, com a tripulação de uma maneira geral, sabe? Porque de início, o Frank, tipo, era bem foda-se e tudo mais, mas você vê que ele é muito empático e ele gosta de ajudar, por mais que ele meio que fosse, bem entre aspas, assim, um inimigo, ele queria ajudar as pessoas, ele tem um coração extremamente grande, tanto que vai mostrando a relação dele com a galera ali da ilha, por mais que as pessoas normalmente não gostem dele, porque ele é muito extravagante e coisas do tipo, a galera que é a família dele ama ele, sabe? Tipo, pelo jeito dele, por como ele tratou essas pessoas, que na verdade eram os outsiders, né, ali da ilha. Então, cara, o Frank foi um personagem que eu gostei demais. Eu sabia que ele era um tripulante do Chapéu de Palha há bastante tempo. Eu sei de alguns, né? Por mais que eu não tenha pego tanto spoiler de One Piece, o Frank era um personagem que eu já sabia que era um Mugiwara, eu sabia que ele ia fazer parte da tripulação. E eu gostei muito de ver como que foi construída essa ligação entre eles ali. Então eu gostei demais. Os personagens vamos colocar Enies Lobby barra Water 7, que na verdade eu era pra ter feito um vídeo concentrado em Enies Lobby e um outro vídeo concentrado em Water 7, levando isso em consideração que são dois arcos bem grandes e extremamente importantes dentro de One Piece, mas enfim, foi o que deu pra fazer. E eu gostei muito de todos os personagens, assim, eu achei que eles foram personagens muito bem construídos, levando-se em consideração a CP9 também, que, pô, é um grupo extremamente forte ali em One Piece, que eu não fazia ideia que existia. Então eu gostei pra caramba, assim, de como que foi introduzido na história e tudo mais. E, nossa, realmente, assim, Water 7, de fato, é uma saga extremamente importante, que tem muita coisa boa, assim, em termos de história mesmo, em termos de construção de personagens, de apresentação de certos elementos pra dentro da história de One Piece, sabe? Então, assim, nossa, Enies Lobby, assim, foi muito bom por conta disso, por causa dessa introdução da CP9, que a CP9 em si, ela é introduzida ali por conta da treta toda com o Iceberg e a galera que, na verdade, não era aliada a ele, né, era da CP9 e tudo mais. Então, tudo que foi mostrado ali. E aí, quando a gente vai pra Water 7, a gente tem todo o problema com a Robin, porque a Robin é levada por conta daquela história do passado dela, e mostra o passado da Robin, que foi uma história extremamente impactante pra mim. Não foi uma história que eu chorei, nem nada do tipo. O pessoal fica, você vai chorar, que não sei. Não chorei, mas a história do passado da Robin foi uma história que pegou muito pra mim. Porque, cara, é como a gente ficou zoando. Ela só queria ler, tá ligado? As pessoas só queriam estudar. E eu achei muito impactante, assim, pelo fato de ser, o governo que não quer que as pessoas tenham conhecimento de sua própria história. E isso eu acho extremamente impactante em relação a tudo que a gente vive nos dias de hoje e tudo mais. Eu tracei um paralelo até mesmo com o livro que eu tava lendo na época, que era o Fahrenheit 451. E caraca, a história da Robin teve um impacto extremamente forte em mim. Não achei triste, eu achei uma história pesada, forte. Então, foi de fato uma história que eu fiquei, tipo, mexida, sabe? De ficar pensando na história dela durante muito tempo. O quão louco que é as pessoas que querem buscar mais a respeito de sua própria história serem chamadas de demônios, sabe? Porque elas só querem saber mais de sua história, elas querem aprender com aquilo ali, elas querem evitar certas coisas que podem acontecer
acontecer no futuro só baseado no que aconteceu no passado. Então a gente vê que o governo... Nossa, eu poderia ficar falando muito tempo só sobre a história da Robin aqui. Porque, de fato, foi uma história que, assim, pra mim foi... sabe? Tipo, minha cabeça explodiu demais e eu poderia fazer um vídeo só falando sobre isso, sabe? Só falando sobre a história da Robin e o quanto que eu achei importante e o quanto que eu tracei paralelos com o que acontece nos dias de hoje, de uma maneira geral. Eu acho que se você acompanha as notícias e coisas do tipo, acredito que você tenha esse tipo de percepção também. E, obviamente, a gente teve cenas muito fortes. A Robin meio que foi a figura central da parte de Water 7, do arco de Water 7, porque os Mugiwaras estavam tentando salvá-la, né? Que, enfim, ela estava sendo caçada por causa de ser o demônio de Ohara, né? Então, eles, obviamente, estavam tentando salvar ela. Temos o Usopp como o Sogeking. O Sogeking é incrível, é um alter ego do Usopp que ficou, assim, muito, extremamente divertido. Eu gostei pra caramba e mostra que, tipo, de fato, o Usopp é muito corajoso. Só que ele precisou ter uma máscara pra poder colocar essa coragem pra fora. Infelizmente, ele precisou de uma máscara dessa, mas eu achei muito legal a introdução. Já tinha mostrado o Sogeking outras vezes, mais pra trás, mas aqui foi quando, de fato, o Sogeking trabalhou com os Mugiwara e foi um tripulante ali do Chapéu de Palha, e eu achei muito divertido. O Sogeking é incrível e mostra que o Usopp de fato é incrível, sabe? Mas eu acho que é meio foda você precisar de uma máscara pra poder finalmente mostrar como que você é pras pessoas. Apesar de que isso acontece, as pessoas às vezes precisam de máscara pra se mostrar como realmente são. E isso aqui a gente pode fazer um paralelo também, não é mesmo? Mas enfim, Sogeking muito divertido. Eu adoro a musiquinha do Sogeking, é muito boa também, tá? Gosto pra caramba. E temos também a parte do Merry, né? A fatídica despedida do Going Merry. Essa foi uma parte que foi muito esperada pela galera da live. Ai, Jujuba vai chorar. Jujuba não chorou, né? A Jujuba não chorou na despedida do Merry. Eu achei muito bonito. Foi muito bonito o jeito que fizeram isso daqui. De fato, o Merry estava condenado e tudo mais, mas quando ele reapareceu pra poder ajudar a tripulação, e que foi a última vez que o Merry conseguiu ajudar, né, todos os Mugiwaras ali, foi muito bonito. E foi muito legal que, tipo, teve uma parte lá que falaram, tipo, não se chora em despedidas de companheiros e tudo mais. E eu achei que foi muito lindo. E, cara, ter mostrado um pouco da alma do Going Merry ali, e ele conversando com os tripulantes e tudo mais, foi muito bonito, foi inspirador, sabe? Que é a despedida de um amigo deles. Não era apenas um navio que carregava eles pra cima e pra baixo e sofria um monte de porrada, sabe? Ele era um amigo, ele fazia parte da tripulação. E eu gostei muito de ver, sabe? Eu lembro que quando saiu essa parte da despedida do Going Merry, eu lembro que o pessoal fez um auê na internet e tudo mais, e eu sabia o que acontecia, mas aí eu já não lembrava mais quando que era. E eu nunca me imaginei assistindo One Piece, como eu já falei aqui no canal. E agora, finalmente assistindo, eu vejo como que foi toda essa história com Going Merry, e eu entendo como que as pessoas se sentiram. Mas eu não senti essa tristeza, sabe? Eu senti que o Oda passou muito ali o sentimento de gratidão, tanto pelo lado dos Mugiwaras, como do próprio Going Merry, sabe? Foi tudo uma parte de... Eles estavam gratos uns com os outros, porque eles eram uma família ali. Então, nossa, foi muito bonito. Foi bonito pra caramba. Eu não chorei nem nada, não acho que eu vou chorar se eu assistir de novo, enfim. Mas eu achei realmente uma cena muito bonita, muito bem feita. E, inclusive, qualidade de animação nessa parte do Going Merry aqui, eles gastaram, tá? Gastaram na animação, porque a gente vê uma diferença pro resto do arco. Então, eles gastaram na animação do Merry aqui. E aí, nós temos ali também a apresentação do Sunny, que, assim, ele é maravilhoso. Que navio lindo, o Sunny, cara. Quando apresentaram, eu fiquei, ai, que navio lindo. Nossa, o Sunny é incrível. O Frank fez, assim, um trabalho foda no Sunny. Não só o Frank, também como o Iceberg, né? Eles fizeram um trabalho muito foda no Sunny. E o jeito que o Frank entrou pra tripulação,
Eu acho que eu acho que eu nunca ri tanto em One Piece até então, como eu ri na parte que eles estavam tentando trazer o Frank para a tripulação, pra poder entrar. Gente, mano, o tanto que eu ri, o tanto que eu só sabia rir. Eu não conseguia reagir ao negócio, eu só ria. Porque era o Frank sem a sunga dele, andando pra cima e pra baixo, o povo achando que ele é tarado, e aí os outros fazendo sunga avanço, e a Robin manipulando o Frank. Então, assim, eu só sabia rir nessa parte. Eu só sabia rir. Eu acho que foi o que eu mais ri em One Piece até agora. Foi com essa parte do Frank entrando pra tripulação. Eu achei extremamente divertido. Extremamente divertido. Eu não tanquei. De fato, eu não tanquei. E nós tivemos revelações aqui, caralho. Tipo, tivemos a revelação do Garp sendo o avô do Luffy. Quando apareceu e falou, avô, o quê? Como assim? O Garp, avô do Luffy, uma maluca da marinha. O Luffy é um dos piratas com maior recompensa no rolê. Eu fiquei, mano, what the fuck? Eu achei muito incrível. E mostrou também o pai do Luffy, né? Que vai em outra linha, assim, que é um revolucionário. Aí, tipo, você tem um em cada ponta, assim, e você fica, mano, que família, não é mesmo? E o Garp foi um avô bem rigoroso. A gente descobre que o Garp deu uma treinada no Luffy de uma maneira um tanto complicada, assim, um tanto, né, ali, o Garp deu uma maltratada no Luffy quando ele era criança, mas foi muito engraçado, foi muito legal ver essa parte da história do Luffy em si, né, da família dele. Eu achei muito legal, porque eu não sabia de fato. Eu felizmente não peguei esses spoilers, então pra mim foi uma surpresa muito engraçada, muito legal de descobrir e tudo mais. Então eu gostei pra caramba dessas partes, assim. Cara, o Water 7 de fato foi nossa, que saga incrível, cara. Que saga incrível. Eu acho que o Water 7 eu posso falar que foi o que de fato me manteve, assim, que eu queria assistir e maratonar e assistir todo dia e eu não queria parar de assistir, porque é uma história muito incrível, assim. Eu acho que o Oda de fato é extremamente criativo e ele tem uma cabeça, assim, tipo, mano, ai, eu cheguei nesse nível. Eu tô louca com One Piece e é isso aí, sabe? Eu cheguei nesse nível. Agora estamos aqui assistindo Thriller Bark, inclusive outubro assistindo Thriller Bark. Eu não poderia ter tido mais sorte. Eu acho que se eu tivesse planejado, isso não teria dado certo. Assistindo Thriller Bark em outubro. A gente tava falando na live que, tipo, eu comecei a assistir Thriller Bark, eu não sabia o que era. E aí, quando a gente começou a assistir, que eu vi o que era, caraca, a gente tá assistindo isso aqui em outubro. Acho que se eu tivesse combinado, não teria dado certo. Eu achei muito, muito maneiro o timing que a gente chegou em Thriller Bark. Então, é isso. Essas são as minhas opiniões a respeito da saga de Water 7. Se você, por acaso, quiser alguma coisa a mais sobre Water 7, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer um vídeo extra sobre a parte de Water 7, sobre a parte da história da Robin, que eu falaria muito mais tempo sobre a história da Robin. Então, se você quiser esse vídeo, deixa aqui nos comentários que eu dou um jeito de trazer ele pra cá pro canal. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Não esquece de se inscrever no canal caso você não seja inscrito. E aqui no final estão aparecendo mais 2 vídeos pra você continuar acompanhando o meu trabalho aqui no Zona. Eu espero te ver no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.